A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Lemos assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Que verso tremendo, onde nós falamos 10 coisas na carta de Paulo aos Romanos. E eu dizia que a palavra fé aparece 35 vezes na epístola aos Romanos e a palavra pecado 36 vezes. Olha só, aqui nesse verso diz que o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte e por isso que todos os homens pecaram. Então, pelo que como por um homem, esse homem é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Vamos falar hoje do pecado em Romanos. Olha, entrou o pecado no mundo, diz. Foi por Adão que entrou o pecado no mundo. Romanos 5:20 diz assim: vejo, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós temos o pecado no mundo e o pecado abundou, mas a boa notícia é que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Ainda Romanos 5:21 diz assim: porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado reinou, o pecado entrou no mundo, o pecado abundou no mundo e o pecado reinou no mundo. Que ele não reine em nossos corações, mas que o pecado reina no mundo, ou reinou no mundo, assim é verdade. Romanos capítulo 6, verso 12, diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Olha aí, o pecado no vosso corpo, que o pecado não venha reinar no nosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Então não podemos deixar o pecado reinar em nós. O pecado reinou, mas que ele não reine mais. Romanos capítulo 7, verso de número 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aqui temos o pecado e a lei, e temos a lei do pecado. Então, a relação entre o pecado e a lei, podemos ler em Romanos capítulo 7. Romanos 7:8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Olha só, o pecado despertou toda a concupiscência. Então o pecado desperta-nos a concupiscência, que é o desejo de praticar o mal, o desejo de satisfazer a carne. Romanos 7:9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O pecado reviveu. É triste quando o pecado revive em nós, que nós possamos um reavivamento do Espírito e não o reviver do pecado em nós. Romanos 7:12 ainda diz: assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Mas vai dizer que aonde o pecado reinou, o pecado enganou. Tomando ocasião, 7:11 diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O pecado nos engana, nos tapeia. Cuidado com o pecado. Romanos 7:13 vai mais além.
dizendo, logo tornou-se bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. O pecado opera em nós a morte espiritual, a distância de Deus, para que se fizesse excessivamente maligno. Então o pecado opera. Cuidado para que o pecado não opere em nós, nos vossos corpos mortais. Romanos 7:17 ainda diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quanto de pecado ainda habita em nós? Que Deus tenha misericórdia de nós e que você medite na profundidade que Paulo trata do pecado em Romanos. Olha só, o pecado no mundo, o pecado abundou, o pecado reinou, o pecado no corpo, o pecado e a lei, o pecado despertou, o pecado reviveu, o pecado enganou, o pecado operou e o pecado habita. Que Deus tire todo o pecado do nosso coração e que possamos viver uma vida agradável a Deus. Deus te abençoe, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas, comentários da Bíblia, Bíblia lida, estudos bíblicos, escola dominical, tudo que tem a ver com a palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.